Ana, apareceu aqui para mim uma mensagem, ignoro. Só aceitar que tá gravando. Pode começar, tá bom? Acho que ela fechou sem querer. A todos. Então, agora está aqui de novo. Não vou nem mexer mais. Boa tarde. Eu sou Rose, sou psicóloga. Sejam muito bem-vindos aqui à minha palestra. Eu vou dividir aqui já a tela para apresentar o meu slide. Deixa eu mostrar ele aqui. Vamos apresentá-lo. Cadê? Não, 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 não. Onde foi parar? Ana, socorro, cadê meu slide? Vai lá no verdinho, que é o compartilha a tela. Ele não está aqui. Peraí, vou voltar. Agora vai. Aqui. Ana, você me vê? Tá, Sim, tudo certo. Deixa eu voltar aqui, porque eu não estou me vendo. Na maioria das vezes, quando compartilha a tela, você não vê a gente, no caso. Você só vê os seus slides. Mas primeiro você vai lá no compartilhar, que é o verdinho. Tá, então. Você está vendo o slide? Ainda não. Ana? Não? Não. Agora sim, agora eu voltei a me ver. Aqui. Estou aqui. Aí. Isso. Agora É sim. só aumentar a tela agora. Pronto. Demorou, mas foi. Bom, estamos aqui então. Então, estou aqui agora. Bom, tá certinho. Tá tudo certo, Ana? Tá vendo? Então vamos lá. Bom, hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre saúde sexual da mulher, uma visão gestáltica. Como eu disse inicialmente, meu nome é Rose, eu sou psicóloga e eu quero agradecer em primeiro lugar ao convite aqui para participar da 11ª semana de psicologia do Instituto, a Ana, que está aqui, que está me oferecendo toda a assistência, ao Luiz, a Ana e a Miriam, e como é bom estar aqui novamente, né? Uma alegria estar nessa casa que me traz tantas alegrias e deliciosas memórias. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que está tão presente na vida, tanto na nossa vida pessoal quanto no nosso trabalho e no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeiro ponto, estou aqui me apresentando, né? Eu sou gestalt terapeuta aqui pelo Instituto, me formei na primeira turma, já há algum tempinho atrás, né? E aqui está um pouquinho da minha formação que me dá condições hoje de conversar com vocês sobre sexualidade e essa integração com a gestalt terapia. Então, para dar início à nossa conversa, eu quero dizer que nossa reflexão vai ser dividida em três etapas. A primeira delas, eu vou compartilhar com vocês alguns conceitos da Gestalt terapia que vão nos dar subsídios para fazer o entendimento da saúde sexual da mulher.
Em seguida, eu vou apresentar alguns estudos sobre sexualidade humana e, por fim, eu vou conversar um pouquinho sobre o que foi originado desse diálogo dessas duas práticas, tá bem? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu trago para a nossa conversa é a definição de saúde sexual que é feita pela Organização Mundial da Saúde, que a saúde sexual é amplamente compreendida como bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade. Ela engloba não só aspectos específicos da saúde reprodutiva, como ter controle sobre a fertilidade individual, por meio do acesso à contracepção e ao aborto, e livre de infecções sexualmente transmissíveis, disfunção sexual e sequelas relacionadas à violência sexual ou à mutilação genital feminina, mas também a possibilidade de ter experiências sexuais seguras e prazerosas, sem coerção, discriminação e violência. Vejam, é complexo esse conceito, mas a partir dele que nós vamos configurar o que de fato é entendido por saúde sexual. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Gestalt terapia. Então, eu quero também deixar aqui registrado que, quando a gente está falando hoje sobre saúde sexual da mulher, nós estamos nos referindo a mulheres cis, que são aquelas que se identificam com o gênero que lhe foi designado de acordo com o órgão genital. Tá? Isso é importante porque a gente tem mulheres trans, né, pessoas não binárias, enfim, outras categorizações. Então, aqui nós estamos falando sobre mulheres cis. Então, trazendo um primeiro conceito de Gestalt terapia. Para nós, Gestalt terapeutas, em toda e qualquer investigação biológica, psicológica ou sociológica, temos de partir da interação entre o organismo e seu ambiente. Então, é essa aqui o que a gente vai falar mais sobre hoje, o que nós vamos conversar muito hoje, que é aqui, olha, a fronteira de contato. O que significa essa fronteira de contato? Aqui se dá a experiência do indivíduo com o ambiente. Então, quando a gente está falando de um ser humano que vai pensar no seu crescimento, no seu desenvolvimento, a gente está falando de um ser que tem essa configuração, que está falando de algo individual, que vai estabelecer um contato com o seu ambiente e que essa fronteira aqui é que vai caracterizar o seu desenvolvimento e o seu crescimento, tá? A fronteira de contato é o ponto em que a pessoa experiencia o eu com o outro. É onde há um encontro entre essas partes. E aí é que se dá a experiência humana, que aí é onde a gente cresce e enriquece. Esses conceitos que estão aqui colocados, eu vou explicar de acordo com o que a gente vai compreendendo daqui por diante. Bom, então, falando de fronteira de contato, a gente está falando dessa experiência, do lugar onde a experiência acontece. E essa experiência da sexualidade é o que é o nosso enfoque aqui hoje. Bom, então vamos lá. Continuando. Quando a gente está falando da experiência humana, a gente está falando de algo que surge, né? Como aqui. Vamos falar sobre a formação de figura e fundo, que vem a ser: cada ser humano tem uma necessidade que se configura, que se destaca, que nós denominamos como figura. Essa figura, ela vai buscar ser saciada no contato com o ambiente, que é aquele espaço que eu me referi como a fronteira de contato. Então, essa figura, ela precisa ser atendida, ela precisa ser saciada. Então, cada um de nós vai se conectar com o ambiente
né? E vai buscar essa saciedade. Essa figura que eu apresento aqui, ela é clássica para a gente compreender o que significa figura e fundo, né? Então a gente vai ter essa figura que vai buscar essa saciedade mediante a interação com o meio. Então, isso é importante que esteja entendido, porque a relação formação de figura e fundo, ela está diretamente relacionada ao conceito de saúde e doença na Gestalt terapia. E a gente vai compreender isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Bom, então nós temos uma figura, ou seja, eu tenho uma necessidade que precisa ser atendida e eu vou buscar isso no meio. E aí o que que acontece? Nessa interação, pode haver que, lá na fronteira de contato, não haja a saciedade. Ou seja, pode ser que eu não seja, aquela figura não seja plenamente saciada, satisfeita. O que corresponde a isso? Eu entro em sofrimento. Por quê? Na Gestalt terapia, a gente entende o sofrimento como algo vindo da relação entre o organismo e o seu ambiente, né? Porque o ser humano, ele é um ser relacional, ele está sempre em relação a algo, está em busca de algo. Então, é nessa relação, né? É nesse momento em que o sofrimento pode existir, né? Então, o organismo, como eu estou colocando aqui, ele entra, né, em desacordo, em desarranjo, porque ele não tem aquela necessidade estabelecida como saciada. E aí o que acontece? O sofrimento ele vai se configurando como algo cristalizado, quer dizer, existe uma figura que necessita ser preenchida, ser saciada, isso não acontece. E isso vai se configurando de forma a ficar sempre inacabado, o que a gente chama, o que a gente vai configurando como as gestaltes inacabadas, ou seja, aquela figura sempre fica pendente, né? Vamos pensar numa coisa básica, numa figura que é beber água. Então, eu tenho sede e eu vou buscar no meu ambiente essa a saciedade, a correspondente à ação que vai me preencher e que vai me dar a configuração de que isso está realizado. E aí o que acontece? Eu não tenho isso satisfeito. Então, essa figura, minha sede permanece. Isso vai me causando um desconforto e esse sofrimento. Então, a minha relação com o meio acaba não atendendo à minha necessidade, tá? Então, como eu estava comentando, nós, quando buscamos, né, essa configuração, essa saciedade no meio, nós estamos em contato com o meio. O que é esse contato? Estabelecer uma função de contato com o meio, que é, nós precisamos que meio que nós vamos utilizar para que aquela necessidade seja plenamente satisfeita. Então, como é que se estabelece esse contato, né? De que forma que eu vou me conectar com o ambiente de forma a que a minha necessidade seja atendida e que essa figura seja fechada, né? Esse contato com o meio, ele não é fixo, ele está sempre em constante movimento, está sempre em constante atualização, e a cada vez que uma figura emerge, há um contato que vai ser necessário ser estabelecido com o meio. E é aqui, muitas vezes, que a gente compreende as dificuldades ou as disfunções de contato. Porque, o que são essas disfunções? São aquelas situações em que esse contato não acontece de forma adequada, né? O que é um contato? Eu vou até o meio, procuro estabelecer essa conexão. Se esse meio não me oferece condições propícias para que aquela figura seja completa, seja fechada, esse contato ele vai sendo prejudicado, né? Ele vai perdendo a qualidade, porque eu tenho que entender que o contato eu vou e volto. Eu tenho uma necessidade, procuro saciá-la. Não tenho a contento, eu retorno. E sempre na forma de buscar
completar aquela figura que eu me referi anteriormente. Então, contato significa comunicar, significa sentir, avaliar, perceber o que é possível para que a minha necessidade seja plenamente satisfeita. E aí a gente vai colocar o quê? Que nós temos um ciclo para que esse contato se estabeleça, né? Que ciclo é esse? O ciclo de contato foi inicialmente desenvolvido por Peirce, Hufflad e Goodman, e aqui eu vou utilizar o ciclo de contato que foi desenvolvido pelo Enio Brito Pinto, que é uma atualização do que foi criado por Peirce, Hufflad e Goodman, que foi também depois atualizado por Zinker e Poster e, consequentemente, por Ginger e Ginger. Então, o que o Enio coloca para a gente? Que o ciclo de contato, ele tem 8 etapas para serem realizadas, tá? E aqui é que está a principal questão que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quando esse ciclo de contato não se realiza na sua completude, vão havendo interrupções, ou seja, a gente precisa compreender o que interfere, o que atrapalha, o que prejudica para que esse contato seja plenamente estabelecido. Então, começa, como aqui está colocando, como ele explica, né? Mas para o nosso enfoque aqui hoje, eu quero me dedicar a compreender a descontinuidade do ciclo de contato na fase da introjeção, tá? Que é aqui a fase da mobilização. O que acontece nessa fase que atrapalha a conclusão desse ciclo de contato e o que isso interfere na qualidade daquela figura e na autorrealização que a gente precisa ter com aquilo que eu te contei sobre a saciedade. Gente, eu acabei não falando no começo, mas eu vou deixar as perguntas para o final, tá bem? Porque assim a gente conclui o raciocínio e aí a gente tem mais elementos para questionar. E eu espero deixar um tempinho, uns minutinhos no final para a gente conversar sobre o que eu estou trazendo aqui para a gente hoje, tá? Bom, então vamos lá, continuando. Então, temos aqui o ciclo de contato. E aí, o que acontece? Nas fases anteriores que eu mencionei, né? Há a fase da mobilização, que é a interrupção ou a descontinuidade do ciclo de contato da fase é a introjeção. O que significa essa introjeção? Né? É quando aquele material que está sendo contatado, ele não é digerido, ele não é metabolizado, ele só é colocado, ele como se fosse engolido por inteiro, né? A fase de introjeção, ela tem como princípio, eu assimilo aquele conceito, aquilo que está sendo para mim proposto, mas eu faço uma trituração, como Peirce coloca aqui para gente. Então, eu faço essa trituração. Quando eu faço isso, eu separo o material que vai ser aproveitado no meu organismo ou para o meu crescimento e daquele que não, né? Quando a gente fala da interrupção do ciclo de contato na introjeção, isso não acontece. Então, aquele material é totalmente engolido, né, de forma, como eu disse, inteira, e que, à medida que essa introjeção vai acontecendo, como não há a separação entre o que vai ser assimilado e o que não vai ser assimilado, isso passa a incorporar, fazer parte do nosso ser. É como se aquilo fosse algo natural, fosse próprio da pessoa, quando não é, né? Porque isso foi sendo incorporado de forma não sendo digerida. Então, e qual é, então, a forma adequada, ou a melhor forma para que essa introjeção seja feita de uma maneira boa?
é através da agressividade. A agressividade é um conceito muito importante na Gestalt terapia. Por quê? Nós temos um senso comum a agressividade como uma ação ruim, negativa, mas na Gestalt terapia não. A gente entende como algo que ajuda a fazer esse movimento de triturar, de criticar, de comentar, de fazer uma análise crítica daquele material ou daquela situação que está ali sendo por nós vivenciada. Então, a agressão na Gestalt é por natureza sadia e está a serviço da vida, porque sem ela nós simplesmente vamos colocando tudo para dentro, só para dentro. Então, a agressividade é esse movimento, como aqui tá explicando, né? De fazer esse movimento com a boca, de mastigar, né? De separar, tá? É vital para o nosso desenvolvimento. Bom, continuando. Outro conceito fundamental na Gestalt, nós compreendemos como awareness, que é essa capacidade de perceber-se, usando de todos os recursos que lhe são, que a pessoa tem a seu favor. Quanto mais a pessoa está aware de uma situação, melhores são as condições para que ela tenha aquela figura e aquela necessidade plenamente satisfeita. Quando a gente não está consciente dos nossos recursos, quando a gente não está consciente dos recursos externos e o que pode ser feito para que essa conexão aconteça de forma satisfatória para ambas as condições, para tanto o organismo quanto para o ambiente, a gente está com a nossa awareness prejudicada. Então, é importante que a gente desenvolva essa awareness com o contato, né? Através do contato. Quanto mais experiências, quanto mais autossuporte a gente desenvolver, quanto mais contato com o meio, mais awareness nós estaremos de nós e da situação que está sendo ali vivenciada, tá? E o ponto principal aqui que eu quero trazer para a gente discutir, que é alcançar a autorregulação orgânica. Por quê? A autorregulação diz respeito ao equilíbrio, né? A equilíbrio daquilo que nós buscamos no meio, o meio nos oferece condições adequadas para que a nossa necessidade seja plenamente satisfeita e se regula, se equilibra, cria-se a homeostase. Então, quando essa autorregulação ela não está funcionando, né, ela não está sendo atingida, a gente vai ter um desequilíbrio, alguma forma, algum tipo de desequilíbrio, na forma de insatisfação, de sofrimento, de dores e por aí adiante. É importante a gente compreender que, como o ser humano é um ser em relação, sempre que nós buscamos esse contato com o meio e nós obtemos, né, essa autorregulação, é sempre feita da melhor maneira possível. Os recursos ali disponíveis são os melhores que podem ser utilizados para se alcançar essa autorregulação. Então, muitas vezes a gente fala, ou é dito, né, da relação de saúde e doença. Nós estamos falando em Gestalt terapia de um mesmo lugar, tá? De uma mesma condição, em que a autorregulação ela pode ser ela é estabelecida com os jeitos, com as maneiras que cada um de nós tem, com os recursos que cada um de nós tem para satisfazer a nossa necessidade, mas também há um sofrimento ali, né? Porque nem sempre essa autorregulação ela está de fato atendendo a nossa necessidade de forma consciente, como eu estava colocando agora há pouco, falando sobre awareness, né? Então, o que que acontece? Esse sofrimento, ele está ali, mas ele não está sendo acessado, ele não está, a gente não está em contato com este sofrimento. Então, para que se obtenha
a autorregulação, um outro conceito importantíssimo que nós temos é o ajustamento criativo. Como somos seres em relação, nós sempre vamos dispor do que nós temos na forma de criar, de desenvolver a nossa capacidade criativa, para que essa autorregulação seja atingida, né? Ou seja, naquele momento nós tenhamos a sensação de que estamos satisfeitos com aquele pedido inicial que nós nos fazemos. Então, essa autorregulação, para que ela aconteça, nós vamos desenvolver criativamente meios para que ela seja alcançada, através dos ajustes ou através do contato criativo. Criatividade é o princípio, é a palavra, uma das palavras-chave que a gente tem em Gestalt terapia para nos autorregularmos, ou seja, para estarmos bem, para conseguirmos alcançar a nossa satisfação, tá? Bom, então aqui por aqui eu concluo a primeira parte que nós falamos sobre a Gestalt terapia, como eu mencionei no começo da minha fala. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre sexualidade humana. O que os estudos sobre sexualidade humana têm para nos contar? A primeira coisa que eu quero dividir com vocês é: sexualidade humana, é importante que a gente compreenda a diferenciação entre sexo e sexualidade. Quando a gente fala sobre sexo, nós estamos falando sobre o ato em si, fazer sexo. Quando nós falamos em sexualidade, nós estamos falando do conjunto de elementos que constituem a sexualidade de cada um de nós, que é a identidade de gênero, a orientação sexual, a relação, conhecimento com o próprio corpo, a relação sexual propriamente dita, tá? Quando falamos de sexualidade humana, nós falamos sobre a evolução da sexualidade. A evolução sexual humana, ela sai da busca da procriação e integra o prazer, tá? O gozo, né? A satisfação sexual. Sexualidade humana extrapola os limites da fisiologia, como aqui está mencionado, e é um dos fatores de indicador de qualidade de vida pela Organização Mundial da Saúde, junto com trabalho, família e lazer, tá? E aí falar especificamente sobre a sexualidade da mulher. A sexualidade da mulher, ela abrange bio, psicossocial e relacional. A evolução da sexualidade da mulher é importante que a gente compreenda como uma separação da finalidade reprodutiva para a erótica, que é isso que nós vamos conversar também. E os papéis sexuais da mulher misturam-se à história da civilização. E é isso que nós vamos conferir agora. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos históricos que contam sobre o desenvolvimento da sexualidade da mulher. Aqui eu trouxe um recorte, né, do período neolítico e da Renascença, mas eu vou comentando com vocês outros pontos. O casamento, ele começa a ser valorizado no século XVI na França e é já um lugar em que a mulher vai oprimida, porque na relação estabelecida do casamento é o homem quem determina ou quem está no comando da relação, tá? A vigilância moral, ela é reforçada todo o tempo. A posição da mulher, ela é sempre de subalterna. É o homem quem determina, é o homem quem rege aquela relação. Nos séculos XVI e XVIII, a mulher é considerada o vaso mais fraco, porque ele é considerado o elemento frágil da redação do casal,
produzido por Deus. Aqui já entra, né, a intervenção da religiosidade. A mulher é vista como uma criatura inacabada, um macho incompleto, ela é considerada insolente, o seu corpo emite odores, a natureza feminina ela é aquém da masculina, porque Deus a criou depois. Então, todos os medos relacionados, medos interditos da configuração da mulher, passam a ser perpetuados ao longo da história da humanidade. Desde a antiguidade, as mulheres detinham saberes, né, mas que foram gradativamente sendo eliminados ou oprimidos, porque as mulheres começaram a reivindicar o seu espaço, reivindicar as suas condições, e isso dentro do sistema patriarcal, que daí já estava estabelecido, foi sendo oprimido. Então, desde que o sistema patriarcal se instalou, a mulher foi oprimida. E aí, um dado mais recente para a gente também ter aqui na nossa curva histórica, que agora, no dia 1º de agosto de 2023, por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra as mulheres. Ou seja, na nossa legislação havia um aval para que a mulher fosse agredida ou qualquer tipo de violência contra ela, caso o homem considerasse que ele havia sido atingido em sua honra. Então, o principal aqui, que é importante para a gente destacar, se não questionada essa ordem, não perceberá que essa divisão sexual de papéis e funções na sociedade foi produzida historicamente e socialmente mantida. Muito bem. E aí, agora, o que a gente vai falar um pouquinho sobre como se inicia a atividade sexual da mulher. Como que ela começa o seu ato sexual? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre os estudos do ciclo de resposta, tanto masculino quanto feminino, nós começamos a falar sobre isso. Os estudos são da década de 60, com o casal Master e Johnson, que preconizava uma terapêutica sexual baseada em scores de desempenho, em que a resposta era linear, ou seja, havia uma excitação, platô, orgasmo e resolução. Isso foi preconizado inicialmente. Depois, na década de 70, Kaplan, que foi uma psiquiatra, modifica este modelo e acrescenta o desejo sexual, embora o mantenha como linear. Esse modelo linear, ele é até hoje representativo dos homens cis, mas não mais das mulheres. Por quê? No final da década de 90, a psiquiatra chamada Rosemary Basson, ela apresenta um modelo circular e multifatorial, que é esse que está aqui ao lado dessa definição. Então, o que a Basson compreendeu? Que a mulher, ela inicia o ato sexual não necessariamente por um desejo espontâneo, mas sim por um desejo responsivo, ou seja, ela pode ser estimulada, ela pode ser provocada. Isso vai depender da relação que ela está estabelecendo com aquela parceria, no momento de vida que ela está vivendo, a intimidade, ou seja, existem vários fatores que colaboram para que o ciclo de resposta da mulher se inicie. Então, ele não é linear, né? Ele não é reto, ele é circular, porque vários fatores interferem e se apresentam neste momento. Então, quando a gente está falando sobre a estimulação, a gente está falando de algo que vai provocar
este desejo. Então, essa estimulação e a excitação, ela passa a ser subjetiva. Cada mulher vai corresponder ou vai se sentir do seu jeito, do seu modo, da maneira como ela se sentir de fato excitada ou preparada ou com disposição ou em condições de realizar aquele momento ou ato sexual. Então, o desejo sexual ele pode não estar no começo, mas ele pode surgir durante a atividade sexual, tá? E a satisfação, ela pode ser tanto com obtenção de orgasmo, como não, né? Então, a gente também tem muito essa concepção de que só quando se obtém o orgasmo é que se pode considerar que há uma satisfação sexual. Não necessariamente, tá? E a satisfação, ela vem também de forma sempre subjetiva, ok? Continuando. E aí, o que acontece? Nós, quando falamos o ciclo de resposta sexual, quando ele não é plenamente satisfeito, pensando sempre na mulher, nós podemos considerar que há uma disfunção sexual, ou seja, aquilo que o diagnóstico daquele momento, daquele ciclo, passa a ser pesquisado, entendido como algo que está interferindo, o que está interferindo, o que atrapalha para que aquela relação sexual esteja sendo feita a contento, tá? A contento da mulher. Então, quando a gente está colocando aqui o diagnóstico das disfunções sexuais, a gente tem que levar em consideração o quadro clínico, o relacionamento atual, religião, mitos e tabus, porque cada um desses pontos vai contribuir positiva ou negativamente no que é considerado a satisfação sexual da mulher. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as disfunções sexuais da mulher. Aqui eu trago as características, né? A classificação dessas disfunções. Então, quando a gente está falando sobre disfunções de uma maneira geral, a gente precisa compreender se essa disfunção ela acontece no momento presente, se ela é adquirida, se ela é decorrente, por exemplo, de um abuso sexual, se ela é decorrente de uma dificuldade no desenvolvimento psicossocial desta mulher, se ela tem um quadro clínico que interfere, né? Se ela é leve, moderada ou grave, se ela está relacionada ao momento presente, se ela está relacionada à parceria ali estabelecida com a pessoa, se ela está, se é o momento que a mulher está atravessando. Então, é importante que a gente entenda que falar sobre vida sexual da mulher é complexo, porque envolve vários fatores, desde os quadros clínicos até a situação relacional, a situação da mulher, o que ela aprendeu e por aí vai, tá? Bom, então, quando a gente está colocando aqui a questão da disfunção, é importante que a gente entenda que fazer uma compreensão sobre o diagnóstico das disfunções é compreender essa mulher em vários momentos da sua trajetória é, sexual. Como que ela aprendeu, o que ela aprendeu, como ela vivencia, se ela teve alguma experiência desagradável ou não, ok? Muito bem. E aqui eu trago um ponto importante também, que a professora Carmita Abdo, ela desenvolveu no ano de 2024, perdão, 2004, um estudo da vida sexual do brasileiro, e olha que, da mulher brasileira, e olha que importante esses pontos que estão aqui apresentados.
O que faz parte do ato sexual para as mulheres, né? O beijo, né, em primeiro lugar, depois abraço, por terceiro lugar, a penetração vaginal e assim por diante. Quais são os medos relacionados ao sexo nas mulheres? Não satisfazer o parceiro. Então, elas não estão preocupadas com a própria satisfação, e sim em relação ao seu parceiro. Contaminar-se, engravidar, ter orgasmo ou ter a satisfação é somente o quarto item. Situações que interferem negativamente no desempenho. Vejam, cansaço, atividades diárias, pouco tempo, ansiedade. E as áreas prejudicadas na vida sexual. Amor próprio e autoestima que impacta com o relacionamento geral com o parceiro. Então, é importante que a gente compreenda aqui que a mulher brasileira, ela dificilmente ou tem muita dificuldade em compreender a sua vida sexual como sendo sua, né? Ela está sempre preocupada com e como isso vai interferir, ou como isso vai se configurar na relação com o outro, mas não com ela, como isso vai promover a sua satisfação. Continuando. E aí a gente vai falar então sobre essa insatisfação ou a satisfação da mulher. O que a gente está vendo até aqui? Que a mulher, ela não é dona do próprio corpo ou do próprio desejo. As mulheres, elas são condicionadas a corresponder às expectativas dos homens, temendo buscar o prazer no sexo, elas ficam paralisadas e se frustram. E com isso, né, o resultado disso é que elas têm um desempenho sexual bastante ansioso, que pode levar a bloqueios, às disfunções, como eu citei anteriormente, impotência, ausência de desejo, ausência de orgasmo, e sem falar em situações como as enfermidades psíquicas, como diminuição de autoestima, né, a diminuição da qualidade de vida sexual. Então, é importante a gente entender que para a mulher não é oferecido ou não é dada as condições que ela reconheça ou conheça desenvolva saudavelmente a sua sexualidade. Porque, por exemplo, a mulher desconhece a sua própria genitália. Ela não conhece aonde fica o seu clitóris, ela nem sabe o que é isso, né? Ela não conhece os seus pequenos e grandes lábios, ela não conhece a sua vagina, ela não conhece a sua uretra, ela não conhece a sua vulva. Geralmente confunde vulva com vagina, dada a desinformação, a ignorância pessoal que a mulher tem, né, sobre o seu corpo e sobre como esse corpo é sexualmente ativo e pode lhe proporcionar, durante o ato sexual, a sua satisfação, né? E agora, eu vou fechar aqui um pouquinho o slide, voltar aqui para a tela. Por quê? O que a gente vai conversar agora? Agora eu pretendo reunir tudo que eu fui discutindo com vocês até agora. Então, o que a gente está falando? Que quando nós temos lá, vamos voltar para os conceitos da Gestalt terapia. Quando nós temos uma figura, vamos entender essa figura como o desenvolvimento da sexualidade da mulher, né? Esse desenvolvimento da sexualidade, ele começa desde que ela nasce. Por quê? Ela já é colocada no mundo como aquele ser que gosta de rosa. A mulher é aquela que gosta de rosa. Então, isso já vai configurando qual é a sua identidade de gênero. Vamos lembrar, sexualidade é identidade de gênero, atração sexual, como é que ela se vê como mulher, como é que ela vai formar a sua identidade enquanto mulher. Então, ela já aprende que desde cedo, quando ela nasce,
mulher gosta de rosa. Então, isso já é um ponto que vai constituir a sua identidade de gênero. A partir daí, outras crenças vão sendo introduzidas no seu desenvolvimento. Mulher não pode, mulher tem que ficar sentada com a perna fechada. Mulher provoca os homens, então elas dão condições para que os estupros ou as violências aconteçam. A mulher recatada e do lar é a que é a mulher digna. Mulher que gosta de sexo é puta. Mulher não pode dizer que tem desejo sexual. Mulher não pode falar para o seu parceiro como gosta e como quer a sua atividade sexual. Mulher não conhece o seu corpo. Mulher não explora o seu corpo. A mulher tem na maternidade a grande realização de sua vida. Toda mulher nasceu para ser mãe. Então, todas essas crenças vão sendo apresentadas e aprendidas pelas mulheres ao longo de seu desenvolvimento. Ou seja, aquela figura, o desenvolvimento da sexualidade, ela vai buscar essa saciedade lá com o meio, lembre, ambiente. Então, eu vou buscar me desenvolver, vou buscar crescer através da experiência com o meio. E como é que é esse meio? Qual é o ambiente que nós mulheres estamos inseridas? A nossa sociedade é machista, misógina, patriarcal, os índices de feminicídio cada vez mais altos. Vamos lembrar da história, né, secular, de como a mulher era vista, como era considerada, como ela era entendida na sociedade. Pois bem, então, esta mulher que começa a desenvolver a sua sexualidade, ela vai buscar esse contato, ela vai estabelecer o contato com o meio para que essa experiência lhe seja satisfatória. Né? E aí, como que ela chega, o que o meio diz para ela? Todas essas crenças que eu mencionei agora há pouco. Então, essas crenças vão sendo introjetadas. Vamos falar, lembrar do contato. Eu estabeleço um contato com o meio para que a minha necessidade, que a minha figura seja satisfeita. Então, ao estabelecer este contato, eu tenho uma necessidade, que eu tenho uma consciência dela e eu vou mobilizar a minha ação para que ela seja realizada. Nessa fase, o que eu tenho do meio? Todos esses mitos que eu disse agora há pouco, né? Então, todos esses mitos são introjetados, eles não são agressivamente triturados. E isso passa a constituir a identidade desta mulher. Ela passa a vivenciar e a corresponder a isso, porque ela entende que é assim que é ser mulher. Então, aquele desejo inicial que ela tinha não existe mais. Ela passa a viver a serviço do outro, porque para ser mulher, ela precisa estar para o outro, que é isso que ela aprende. É isso que é entendido por ela. Então, esta figura, né, esta necessidade, ela passa a ser para o outro, não para a mulher. Então, o contato, vamos lembrar, vamos falar da função do contato. Eu estabeleço o contato com o meio, e aí eu vou recebendo essas crenças, né? E eu passo a acreditar que é assim que é ser mulher, né? E para que essas crenças sejam desconstruídas, há necessidade do quê? Da agressividade que eu mencionei. Então, o que acontece aqui? Aí a mulher, ela passa a viver a sua sexualidade a partir dessas crenças introjetadas, tá? Então, como é que vai ser a sua vida sexual? Vamos lembrar do ciclo de resposta. O ciclo de resposta da mulher, que ela, muitas vezes, o desejo sexual da mulher não é espontâneo, ele é decorrente de um estímulo do meio, né? Ou da interação desse estímulo com o meio. Só que a mulher, quando vai para o ato sexual, ela não vai desejando o ato sexual, né? Ela vai para satisfazer o parceiro. Lembra lá da pesquisa?
primeiro item, né? A preocupação que a mulher brasileira tem é satisfazer o parceiro. Então, o desejo da mulher não é para ela, é para o parceiro. Então, quando ela está ali tentando viver uma vida sexual satisfatória, que não é satisfação para ela, é para o outro, ela vai, aquele ciclo de resposta sexual vai ficar prejudicado, porque ela não tem uma intimidade com o seu parceiro, ela não está se sentindo estimulada, ela não, por exemplo, não tem uma lubrificação vaginal, ela não está preparada, ela não está sentindo subjetivamente excitada para aquele momento, né? Então, o que isso pode desencadear? Uma disfunção sexual, né? Todas aquelas que eu mostrei para vocês. Então, o ato sexual vai ser experienciado por essa mulher como algo dolorido, como algo incômodo, como insatisfatório, como desagradado, porque ela não está vivenciando aquele momento de acordo com o que ela precisa, ela está para o outro. Então, o que acontece? É o campo favorável para a construção ou desenvolvimento das disfunções sexuais da mulher, todas aquelas que eu coloquei para vocês. Então, como que a gente restabelece, então, esse ciclo de resposta que seja para a mulher plenamente satisfatório? Então, a gente vai voltar lá nas crenças introjetadas. Nós vamos desconstruir esses mitos, estes tabus, tudo aquilo que a mulher aprendeu, né, como sendo legitimado, como validado que é ser mulher. Os estereótipos, né, a relação com o próprio corpo, desenvolver o contato com o corpo, desenvolver o contato com a sua necessidade, desenvolver o contato com aquilo que para ela é importante, como ela vai querer viver aquele ato, como ela vai viver a sua sexualidade, tanto no ato sexual, como na maneira como ela se veste, como ela se comporta, como ela fala, como ela trabalha, né? O que ela quer, como ela se sente enquanto mulher. Então, a gente está falando da sexualidade contemplando todas essas esferas. Então, desconstruir esses mitos através de uma ação agressiva é imprescindível para que se restabeleça um ciclo de resposta sexual satisfatório, né? Com isso, à medida que essa desconstrução vai sendo realizada, o que vai acontecendo? A mulher vai se tornando aware, ou seja, ela está consciente a sua vida sexual de forma que ela está utilizando de todos os seus recursos. Ela está se ajustando criativamente ao meio, né, estabelecendo um contato criativo com o meio, porque ela está voltada para si, ela começa a se conhecer, ela constrói o seu autossuporte. Quando ela constrói o seu autossuporte, ela vai tendo mais condições de fazer essa interação de forma que a sua sexualidade seja realmente agradável, lhe seja realmente agradável. Então, aqui é que está a questão. Então, nós vamos desconstruir, ela vai estar aware, ela vai construir esses ajustamentos criativos para alcançar uma satisfação sexual e a autorregulação organísmica. Ou seja, ela está fazendo o melhor possível para satisfazer-se, seja no ato sexual ou seja enquanto mulher na nossa sociedade. Sempre reforçando, esse contato precisa ser criativo, muito criativo, né? Por quê? Como eu destaquei, na nossa sociedade ela é machista. É só a gente abrir hoje qualquer noticiário, qualquer jornal, mídias, que a gente vai ver praticamente todos os dias existe um caso de feminicídio, né? Então, isso evidentemente vai afetar a vida sexual desta mulher, vai afetar a sua sexualidade, porque ela vai se sentir ameaçada, ela vai se sentir
vulnerável, ela vai se sentir despreparada, indefesa. Como que ela vai, né? Como quando ela ouviu a vida inteira que uma mulher decente, né? Uma mulher digna, recatada e do lar, é aquela que se casa, tem filhos, e isso a contempla. E quando não? Existem mulheres que ficam muito bem com isso. E quando não? Como é que faz? Né? Então, aí a gente está falando de uma sexualidade que não lhe é prazerosa, libido, relação com o corpo, conhecimento com o corpo. Masturbação, então, é algo que para as mulheres parece que é uma coisa anos-luz, né? A gente vê recentemente várias mulheres, né, públicas que têm falado sobre sua vida sexual, enquanto isso tem sido polêmico, né? Porque aquilo a mulher não pode falar, não deve dizer isto, né? Então, tudo isso que eu estou pontuando para vocês é colocar a mulher como protagonista da sua sexualidade e não como coadjuvante. A mulher, ela precisa estar a serviço de si e também do outro, mas como elementos corresponsáveis e não simplesmente para atender o seu parceiro ou a sua parceria, ok? Bom, então vamos voltar para os slides, para eu concluir a minha fala. Aqui. E aí, gente, o que eu quero deixar aqui registrado? Quando a gente fala dessa sexualidade que ela está descontinuada, insatisfeita, muitas vezes a mulher ela não tem nem a clareza sobre o que ela precisa fazer, né? Então, o nosso trabalho é ajudar a restaurar a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não a cada uma de nós. E é o que o Yontef nos traz aqui nessa fala. A pessoa que está consciente, aware, sabe o que faz, como faz, que tem alternativas e escolhe ser como é. É isso que a gente precisa auxiliar as nossas clientes e nos auxiliar, né? Escolher, ter o direito de escolher quem eu quero ser e como eu quero ser. A minha experiência no mundo, o meu estar no mundo, o meu modo de ser precisa ser próprio, precisa ser legitimado. E aí também a gente tem aqui uma fala que, olha só, reside nessa realidade a grande dificuldade que as mulheres têm de fazerem sexo por prazer sexual e não por imposição cultural ou pressão do parceiro, além da falta de conhecimento sobre sua resposta sexual e as potencialidades do corpo. Também vamos encontrar a culpa por desejos sexuais que não estão ligados ao parceiro, nem à relação do amor internalizada como ideal. Homens cisgêneros nascem com um contexto social de permissão ao prazer e orientação para a atividade sexual, que, lógico, tendenciará para que aconteça como gostam e entendem como deve ser. Mulheres cisgêneros, ao contrário, são orientadas para a passividade, a aceitação e apresentam muita dificuldade em frustrar suas parcerias, mudando contextos ou solicitando inovações. Por isso, é importante a mudança de atitudes que reflitam uma apropriação do corpo e do direito de ter prazer. Ou seja, estar aware e que aquela figura que se inicia, ela seja, sim, plenamente satisfeita, através da interação com o meio, ajustando-se criativamente e criando condições propícias para que nós, sim, nos sintamos plenamente satisfeitas em nossa vida sexual.
Por fim, eu trago aqui a definição que Peirce nos coloca, que saúde é um equilíbrio apropriado da coordenação de tudo aquilo que somos. Esse somos é o que é importante, construir, né? Essa construção do somos a vida inteira, né? A relação que nós estabelecemos com o meio, ela é ininterrupta, só vai acabar quando a gente morrer. Então, esse somos que a gente vai perseverar, né? E que vai sempre aprender e aprimorar ao longo da nossa existência. Muito bem. Aqui eu trago as referências bibliográficas, né? Tudo que aqui eu coloquei, listei para a gente discutir. E aqui estão os meus contatos para que, caso vocês queiram conversar, debater, trazer mais questões, a gente se converse, conheça, enfim, esteja juntos, né? Compartilhe essas informações. Agora, olha, temos tempo, que bom, temos até bastante tempo, inclusive. Eu acho que eu acelerei um pouco, mas ok. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir a câmera. Acho que não. Não tem perguntas. Tem